Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo com dicas para entender e celebrar melhor a Semana Santa. Se você quer entender e quer celebrar bem a Semana Santa, fique nesse vídeo até o final. Vou trazer algumas dicas muito importantes, dicas para equipes de celebração, equipes de liturgia que vão preparar a Semana Santa e também para os fiéis de um modo geral, para que entenda e participe melhor. Mas antes de trazer essas dicas, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito nele, se inscreva. E convido você também a compartilhar esse e outros vídeos com os seus contatos. Vamos lá então com a Semana Santa e as dicas para entender e celebrar melhor essa semana. Vale lembrar que a Semana Santa é a semana mais importante do calendário litúrgico. É o ápice do nosso calendário litúrgico. A Semana Santa encerra a Quaresma e a Semana Santa ela inicia com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é o portal da Semana Santa. No Domingo de Ramos, nós começamos ali a caminhada para aquele ponto alto que nós nos preparamos durante toda a Quaresma, que é o Tríduo Pascal. Então, no Domingo de Ramos, nós já podemos estar muito bem preparados para celebrar não só o Domingo de Ramos, mas toda a Semana Santa. Então aqui eu trago algumas sugestões e algumas orientações. Vale lembrar que o Domingo de Ramos, ele inicia com a procissão. Essa procissão não é opcional. A procissão do Domingo de Ramos é parte integrante da missa. Ela começa sempre na parte externa, portanto, se você chegar depois da procissão, você perdeu parte da missa. É a parte do ato penitencial, podemos dizer. Então, ao preparar o Domingo de Ramos, escolha um lugar adequado onde as pessoas possam estar confortavelmente bem, embora seja fora da igreja. Um lugar que tenha sombra ou então um lugar que as pessoas possam aglomerar e ficar em torno ali onde o altar será montado. Nesta celebração, escolhe-se um lugar fora da igreja, de preferência que dê um espaço para uma procissão, ornamente esse espaço, coloque ali um altar, leve os livros litúrgicos, leve caldeirinhas, a água para abençoar e aspergir os ramos, disponibilize ramos para os participantes. É bom que antes, nas missas que antecedem, já avise o pessoal para levar ramos. A grande maioria das pessoas já sabe que nesse dia é bom levar ramos, mas sempre tem aquele que não leva. Então é bom ter alguns ramos disponibilizados no local para aqueles que esqueceram, que não levaram ramos. Ali começa então a primeira parte da missa. Nessa primeira parte tem a proclamação de um evangelho, tem uma leitura e ali você recebe a bênção dos ramos. Os ramos são abençoados nessa primeira parte, fora da igreja. Então ali é que se dá a primeira parte da missa. Aí dirige-se para a igreja. Nesse dia usa-se a cor vermelha, referência aos mártires, ao mártir dos mártires, que é Jesus. Então, refere-se ao seu sangue derramado na cruz, tanto é que esse dia tem uma referência da paixão, tem um evangelho da paixão que é narrado. A narração desse evangelho deve ser feita por várias pessoas, não só o padre. Aliás, nem tem necessidade do padre participar dessa narração. Se o padre não quiser participar, não precisa. Escolha-se, a equipe de liturgia escolhe os personagens para esta narrativa da paixão. Geralmente o padre fica com a parte que refere a Jesus, mas não é algo obrigatório. Essa narração da paixão pode ser feita só por leigos, por diáconos, sem necessariamente ter a participação do padre. Depois, nesses dois evangelhos, lembrando que um é lá fora, o outro é a narrativa da paixão dentro da igreja.
Os ramos também podem ser disponibilizados dentro da igreja. Nesse dia, não precisa adornar a igreja com flores, porque é quaresma, é Semana Santa, então faça os adornos da igreja com ramos, coloque alguns vasos com ramos bonitos. O ramo pode ser ramo de oliveira, pode ser ramo de palmeira e pode ser também ervas aromáticas, não tem problema, fica até bem você disponibilizar ervas aromáticas para serem abençoadas nesse dia. Então, essas são algumas dicas para o Domingo de Ramos. Só reforço, não perca a celebração da procissão, que é parte da missa. Outra coisa importante é que, numa mesma igreja, não se deve ter duas missas solenes. Missa solene com procissão, por exemplo. A matriz vai ter uma missa com procissão e vai ter uma outra missa. Aquela outra missa não deve ter procissão. É apenas uma única missa na mesma igreja que se tem com procissão. Às vezes as pessoas não conhecem muito de liturgia, até mesmo alguns padres, e acabam fazendo numa mesma igreja 2 ou 3 missas com procissão. Isso não comporta a liturgia. A liturgia pede que a missa com procissão, a missa solene do Domingo de Ramos, seja apenas uma numa igreja. É claro que se tiver outras comunidades, pessoas que não podem participar e têm possibilidade, nelas sim pode fazer com procissão. Mas numa única igreja, 2 missas com procissão de ramos não tem cabimento. É uma única missa. Então, se tem uma missa de manhã, 9 horas da manhã com procissão e vai ter missa à noite, a missa da noite não tem bênção de ramos, não tem procissão. É apenas a liturgia a partir daquela parte interna da igreja. Aquela parte fora da igreja não tem nessa segunda ou terceira missa na mesma igreja. Ficou claro isso? Então, não estranhe. Mas se na sua comunidade tem, é porque está seguindo erradamente a liturgia. Bom, terminado o Domingo de Ramos, aí entram segunda, terça e quarta-feira santa. O que fazer nesses dias? A liturgia não tem uma celebração específica para esse dia, mas como a Semana Santa é tão importante, em vez de ser só uma missa na segunda, na terça e na quarta, nesse dia nem precisaria ser missa, você pode fazer outras celebrações condizentes com a Semana Santa. Eu vou trazer aqui 3 sugestões, existem muitas outras, mas você pode fazer uma dessas 3. Por exemplo, Segunda-feira Santa. Que tal fazer na igreja uma celebração penitencial? Que pode ser missa ou apenas uma celebração da palavra penitencial. Não é confissão. Porque supõe que todos já participaram daqueles mutirões de confissão para a Páscoa. Mas uma celebração penitencial é um momento de preparar o nosso coração para esses momentos penitenciais que culminam lá na Sexta-feira Santa. Então, na Segunda-feira Santa, que tal preparar uma bela celebração penitencial, com leituras penitenciais, com salmos que falem de pedidos de perdão, com alguma dinâmica litúrgica. Use a criatividade e faça uma bela celebração da palavra penitencial na Segunda-feira Santa. Essa é uma dica. Na Terça-feira Santa. Terça-feira Santa também não tem uma liturgia específica além daquelas diárias da missa. Então, nesse dia, por se tratar de Semana Santa, que tal fazer a procissão do encontro? Pode ser uma missa que no final tenha essa procissão. Encontro de quê e de quem? Encontro de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Senhora das Dores, com o seu filho, Bom Jesus dos Passos. Fica muito bela essa celebração, ela cabe muito bem na Semana Santa. Então, na terça-feira, pode ser feita essa celebração. Faz uma missa e depois, então, faz a procissão do encontro. Ou então, faz antes a procissão do encontro e vem para a igreja e termina com a missa. Ou mesmo uma celebração da palavra ou um ritual que não seja missa. Não necessariamente precisa ser missa, mas a procissão do encontro pode ter também, mesmo não tendo missa. Vou dar aqui algumas dicas. Poderia fazer assim, se caso for missa, né? Escolha 2 lugares fora da igreja,
que forem lugares adequados. Num deles você prepara o espaço ali para o encontro, para a imagem de Bom Jesus dos Passos. E no outro, para Nossa Senhora. No local onde está Bom Jesus, pode se direcionar os homens. E no lugar onde está Nossa Senhora, pode se direcionar as mulheres. Ali, vocês podem rezar uma dezena do terço antes, ou o terço todo, o terço correspondente ao dia. E ali, terminado o terço, a dezena do terço, se dirigem para a igreja pausadamente. Os homens de um lado, com a imagem do Bom Jesus dos Passos, e as mulheres do outro, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, o andor com o Bom Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores. E marque o encontro ali na porta da igreja. Alguém pode ir controlando para que as duas procissões, dos homens e das mulheres, se encontram no mesmo momento ali na frente da igreja. E ali na frente da igreja, nesse momento, pode fazer alguns rituais, por exemplo, ali pode ser meditada as 7 dores de Nossa Senhora, ali pode ser feita alguma oração penitencial, dolorosa, ou algum canto, tem cantos belíssimos de Nossa Senhora das Dores, que pode ser feito nesse encontro. Eu sugiro que nesse encontro seja lida ali as 7 dores, lida e meditada, as 7 dores de Nossa Senhora. No trajeto da procissão, você pode, aí os grupos podem ou continuar rezando o terço ou fazer a via sacra. Pode escolher algum ritual desses para ser feito. Bom, encontrando-se na frente da igreja, faz esse momento de meditação das 7 dores e aí entra igreja adentro e dá início à missa. Se tiver missa, coloca em destaque os 2 andores na frente do altar, um lugar bem visível, ou outro lugar bem visível, e segue a missa normal. No final, pode ser feito algum ritual também relacionado a Bom Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores após a comunhão. Fica também a critério da comunidade preparar essa missa. E se não for missa, um ritual dessa maneira, quando entra dentro da igreja, pode ali fazer também a meditação das 7 dores, cantos de Nossa Senhora das Dores. Fica muito bem na terça-feira essa celebração. E na quarta-feira, o que fazer? Geralmente, na quarta-feira, a maioria das dioceses tem a celebração dos Santos Óleos, né? Nesse dia, a recomendação litúrgica que as dioceses façam durante o dia com os padres, a celebração dos Santos Óleos. Não são todas as dioceses que fazem na quarta-feira, muitas preferem fazer na quinta, mas a liturgia recomenda que seja na quarta-feira, porque na quinta-feira já tem outras atividades litúrgicas do Tríduo Pascal. Mas há dioceses que preferem fazer na quinta. Mas a quarta-feira, durante o dia, tem isso geralmente nas catedrais ou num lugar específico escolhido pela diocese. Mas na paróquia, na comunidade, o que fazer? Porque não é o povo todo que vai a essa missa dos Santos Óleos, quem deve ir são os padres. Nesse dia, pode ser feito o ofício das trevas. É um ritual antigo da igreja, muito bonito, que faz com as luzes apagadas, com acendimento de velas. Você pode pesquisar aí na internet, você vai encontrar diversos ritos do ofício das trevas. Você pode adaptá-lo para a sua realidade. Escolha aí um rito da liturgia das trevas, do ofício das trevas, e adapte para a sua comunidade. Acrescente símbolos, acrescente rituais, tenha toda a liberdade de fazer isso. Faça uma celebração bem bonita, na penumbra, no escuro, só com luzes de vela. Fica muito linda essa celebração na quarta-feira à noite na comunidade. Essa é uma sugestão. Bom, terminado esses 3 dias, a segunda, a terça e a quarta, aí nós chegamos no ápice da Semana Santa e da Quaresma, que é o Tríduo Pascal. A quinta-feira santa, a sexta-feira santa e a solene vigília pascal do sábado santo. Nesses 3 dias, é muito importante que todos estejam bem atuantes, participantes de todas as celebrações. Bom, na quinta-feira santa, que é a missa da instituição da Eucaristia e a missa do lava-pés, do ritual do lava-pés. Muitos acabam até
negligenciando a instituição da Eucaristia e focando só no lava-pés. Mas os dois rituais são muito importantes nesta celebração. Eu já vou falar deles daqui a pouquinho. Nesse dia, dá-se destaque aos messes, aos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Por isso, seria muito importante que todos os messes da paróquia estejam presentes, ou da comunidade, estejam presentes nessa missa, nessa liturgia. Nesse dia pode haver também a renovação dos ministérios dos messes. Alguns fazem em Corpus Christi, mas se quiser fazer nesse dia, é um dia muito apropriado para a comunidade paroquial fazer a renovação dos seus messes. Bom, o destaque nesse dia, então, é para a Eucaristia, porque a última ceia é a missa da última ceia de Jesus, é dela que derivam todas as missas, né, da última ceia de Jesus. Então, nesse dia, é o dia em que nós fazemos memória da instituição da Eucaristia, lá da última ceia, quando Jesus, por isso o ritual do lava-pés está junto, por isso, da última ceia, quando Jesus vai partilhar do seu corpo e do seu sangue, referenciando a pão e o vinho que está sendo oferecido para os seus apóstolos. Nesse dia ele dá uma grande catequese. Então, o rito do lava-pés não é uma encenação teatral, ele é um memorial da maior catequese de Jesus, que é a do serviço, o serviço humildemente, quando Jesus levanta da mesa, tira o manto, coloca o avental e se ajoelha para lavar os pés. Ele está dando uma catequese para os apóstolos e para todos nós, de que ser cristão é servir o irmão na humildade. Não tem outro significado a não ser esse, de servir na humildade. Curvar-se para lavar os pés dos outros é esse serviço da humildade. E ele fez isso como exemplo, era o que ele fazia. E as pessoas não percebiam. Então ele precisou desenhar isso, lavando os pés, para que as pessoas entendessem. E mesmo assim teve quem não entendeu. O próprio Pedro disse, você não lava os meus pés. E Jesus foi duro com Pedro. Disse para ele, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Você não é meu discípulo. Você não pode me seguir. Você não pode ser cristão se você não permitir aprender essa grande lição. E é uma lição que poucos aprenderam. A gente vê que muitas pessoas não servem na humildade. Muitas pessoas servem com arrogância, desde bispos, padres, agentes de pastoral e fiéis leigos de um modo geral. Às vezes acabam não entendendo essa dinâmica tão importante, essa catequese tão importante, que é o serviço na humildade. Jesus vai dizer no final, eu fiz isso para que vocês me imitem, para que vocês façam o mesmo. Isso é a essência do cristianismo. E Jesus vai dar essa bela lição que a gente faz memória na Quinta-feira Santa. Então, nesse dia, capriche no ritual do lava-pés. Tem algumas sugestões, como, por exemplo, como escolher os apóstolos. Pode ser escolhidos de acordo com o tema da campanha da fraternidade. Você já imaginou esse ano se os apóstolos da sua comunidade forem pessoas que têm carência alimentar? Não precisa ser pessoas que passam fome, porque de repente você está numa região que não tem pessoas passando fome, mas tem pessoas em vulnerabilidade alimentar, que não tem comida todo dia, que sofre para ter um prato de comida. Vá às periferias da sua comunidade e ali traga pessoas que passam dificuldades, que lutam para ter comida na mesa, ou precisam pedir esmolas, ou precisam se humilhar pedindo ajuda de outras pessoas. Então, traga essas pessoas, escolham 12 dessas pessoas e as deixem como apóstolos. Explique isso para as pessoas, não no sentido de expô-las, de humilhá-las, mas no sentido de mostrar e conscientizar a comunidade de que nós precisamos ser solidários com aqueles que passam fome, com aqueles que passam necessidade alimentar, quem tem vulnerabilidade alimentar, estão nessa situação com
condição, fica bem escolher os apóstolos assim. Porque às vezes a comunidade escolhe sempre os mesmos apóstolos, sempre aqueles que estão lá, independentemente do ano, é sempre os mesmos. Use essa criatividade, fica bem na liturgia, fica mais catequético ainda. Porque se existe fome no mundo, no Brasil, é porque não tem gente servindo com humildade, partilhando. Isso fica muito bem na Quinta-feira Santa. Então essa é uma dica. Depois também uma outra sugestão é que pode ser entre os mestres, na hora enquanto o padre está lavando os pés dessas pessoas escolhidas, os mestres podem também se dispersar ali pela assembleia com uma jarra e uma bacia, uma toalha, escolher aleatoriamente alguma pessoa para lavar os pés. Fica bacana esse gesto também de servir, porque os mestres servem à comunidade. E se eles fizerem isso nessa noite, está mostrando como Jesus também a servir a comunidade humildemente. Então faça esse gesto na missa da instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés. E depois do final dessa missa tem a transladação do Santíssimo. Retira-se todas as partículas consagradas do altar, coloca-se sobre o altar e ali tem uma procissão até a capela da reposição. O sacrário vai ficar aberto até o sábado santo, sem Eucaristia, com a luzinha apagada. E aí vai encontrar uma sala onde vai ter a reposição, onde todas as Eucaristias vão ficar. Pode ser uma capela à parte, pode ser uma sala devidamente preparada. Se não tiver lugar aí, pode ser num outro lugar, até mesmo dentro da igreja, se a igreja for grande. Mas sempre bom fazer fora da igreja, se tem um outro espaço. E durante esses momentos, pode ter momentos de vigília. Então vai ter essa procissão da transladação do Santíssimo para a sala da reposição ou capela da reposição. E lá pode ter um momento de vigília. Não é adoração, vale lembrar isso. A adoração a gente faz com a exposição do Santíssimo. Lá não vai ter exposição do Santíssimo. A transladação não é com o ostensório, são com as âmbulas das partículas consagradas. Levando nessa capela da reposição, ali pode ter um momento de adoração com a presença do padre. A comunidade pode ficar até meia-noite em vigília, ou, se quiser, pode ficar mais tempo, pode ficar a noite inteira, pode ficar a parte da manhã da sexta-feira, só não faça adoração, faça vigília. Vigília pode ser silenciosa, pode ter um roteiro, pode ter uma escala de pastorais, de pessoas que vão ficar ali em vigília. Lembrando, a vigília é importante, que lembra aquela passagem bíblica quando Pedro não conseguiu ficar em vigília por Jesus. E nós conseguimos. Então, vamos fazer uma escala de pessoas, não precisa ser uma multidão, pode ser uma única pessoa, duas, enfim, um grupo, quantas pessoas quiserem, aqueles que se sentirem bem, à vontade, em fazer essa vigília, o tempo que quiser. 1 hora, 2 horas, até meia-noite, ou o tempo todo que tiver ali a Eucaristia na capela da reposição, fica a critério da comunidade. Só não é adoração, tá? Essa é uma recomendação. Depois vem a Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, a vigília pode continuar, como eu disse, ela é opcional na parte da manhã da Sexta-feira Santa, mas na parte da manhã da Sexta-feira Santa não tem nenhuma cerimônia oficial da igreja. Lembrando, a igreja pode ficar fechada ou aberta, os santos encobertos. As pessoas gostam muito de visitar a igreja na Sexta-feira Santa. Então, se aí na sua paróquia tem possibilidade da igreja ficar aberta, excelente. Se tem possibilidade dos padres ouvirem confissão na Sexta-feira Santa, melhor ainda, porque tem muita gente que procura confissão na Sexta-feira Santa. Como já tem um mutirão de confissão antes, a maioria dos padres não faz confissão na Sexta-feira Santa. Mas onde há vários padres, paróquias religiosas que têm vários padres, pode naturalmente o padre ficar à disposição na manhã da Sexta-feira Santa, na igreja, no confessionário, ouvindo confissões das pessoas, porque muita gente procura confissão na Sexta-feira Santa. Você pode também, na manhã da Sexta-feira Santa, fazer a via sacra com a catequese, com as crianças da catequese, os adolescentes, os jovens, ou mesmo com adultos.
Aproveita a manhã da Sexta-feira Santa e faz a Via Sacra dentro da igreja. Vocês sabem que toda igreja tem a Via Sacra dentro dela, né? Então, você pode, dentro da igreja, nesse dia, que é um dia silencioso, tal, faça a Via Sacra na parte da manhã. É uma sugestão. E se não quiser fazer nada também, porque nesse dia não tem liturgicamente nada. A cerimônia da Sexta-feira Santa é às 15 horas, que não é missa. É o único dia que não tem missa na igreja, no mundo todo, tá? Não vai dizer, eu vou à missa só Sexta-feira Santa, que você nunca vai à missa. Porque na Sexta-feira Santa é o único dia que não tem missa na igreja. É o dia do Cristo morto. Nesse dia, é um dia solene, sóbrio, sem ruídos, sem instrumentos. Não vá na cerimônia das 15 horas da Paixão, ter uma equipe de canto lá com bateria, com um monte de instrumento, por favor. Nesse dia pede, tenha uma matraca, que é aquele instrumento só, se quiser. Ou então, canto a capela. Tá? Nesse dia não tem instrumentos. Jovens, equipes de canto litúrgico, saibam disso, não precisa ter instrumentos. Se porventura tiver, um órgão discreto, mas nada de instrumentos ruidosos na Sexta-feira Santa. A cerimônia é sóbria, silenciosa, aquele sentimento do Cristo na cruz. Tá claro isso? Ótimo. Então, nesse dia tem a cerimônia da Paixão. Pode, como sugestão nesse dia, lembrar, pode não, nesse dia tem a cerimônia com 4 rituais, podemos dizer. Os ritos iniciais, quando entra-se a equipe de liturgia ou apenas o celebrante, silenciosamente, sem canto, sem instrumentos. Chegando diante do altar, pode-se prostrar ou deitar diante do altar. Ficar um tempo ali prostrado, ajoelhado ou deitado. E depois se levanta e dá início à celebração, silenciosamente, com a oração do dia, nem sinal da cruz. E aí, então, nesse dia, faz-se, após essa entrada solene, tem a liturgia da palavra. A liturgia da palavra tem as leituras e tem o evangelho, que é a narração da paixão segundo São João. Nesse dia, a narração da paixão pode ser feita também só por leigos ou padre, né? Mas escolha antes, com antecedência, quem são os personagens que vão participar da narração da paixão. Depois tem o momento da adoração da cruz, que o Missal Romano traz 2 sugestões diferentes, né? Você pode dar uma olhadinha lá, que o Cristo vai sendo desvelado, eis o lenho da cruz, da qual pendeu a nossa salvação. Então ali você vai apresentar, pode ser cantado ou rezado. Cantado fica melhor, o presidente da celebração e a Assembleia responde 3 vezes, né? Fica bem. E ali você vai fazer esse ritual bonito, em silêncio também, sem canto, só apresentando. Depois tem o beijo da cruz, que o beijo da cruz pode ser feito só com a equipe de celebração, só com o presidente da celebração, ou com toda a Assembleia. Como nesse dia vem muita gente, fazer com toda a Assembleia se estende muito aquele momento. Ele pode ser feito no final da cerimônia. Aí sim, disponibiliza a cruz ali na frente para que toda a Assembleia possa passar e beijar a cruz de Jesus. Fica melhor assim, porque a cerimônia já terminou, a pessoa beija e já pode voltar para casa. E depois tem o rito da comunhão também nesse momento. Terminado isso, se quiser fazer uma procissão no final, fica muito bem. Nosso povo gosta muito de procissão na Sexta-feira Santa, então se você puder preparar uma procissão pelas ruas do bairro após a cerimônia da Paixão ou à noite, faça. É muito bem-vinda, sempre tem muita participação nesse dia, então não negligencie a procissão do Senhor Morto na Sexta-feira Santa após a cerimônia da Paixão ou então à noite. E pode ser encenado também a Paixão de Cristo. Tem um grupo teatral, à noite pode ser encenada a Paixão de Cristo, ou pode ser encenada mesmo à tarde, se quiser.
Então, essas são algumas sugestões para a Sexta-feira Santa. E o sábado de Aleluia? O sábado de Aleluia, na manhã, não tem nenhuma ação litúrgica na igreja, tem aqueles rituais popular da malhação do Judas. Eu vou fazer uma reflexão sobre esse tema, o folclórico da Semana Santa. Depois eu posto aqui no canal e vou divulgar para vocês algumas explicações sobre esse ritual. Mas nesse dia de manhã não tem praticamente nada na igreja. E à noite tem a Vigília das Vigílias, como dizia Santo Agostinho, uma missa imperdível, tá? Não se deve perder em hipótese alguma essa missa, porque a missa, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? A missa mais importante. Não é que todas não sejam importantes, mas vou usar esse termo de propósito aqui. É a missa das missas, é a Vigília das Vigílias. Essa missa é uma missa longa, venha preparado para isso. Então, nessa missa da Vigília Pascal, ela tem algumas partes também, eu diria que são 4 liturgias numa única liturgia, todas elas muito solenes. Ela começa sempre na parte externa da igreja, onde tem a bênção do fogo novo, a bênção do círio pascal, o acendimento das velas e a procissão para a igreja. A igreja deve estar esvaziada, com as luzes apagadas. Tem gente que quer ficar, insiste para ficar dentro da igreja nesse dia. Não fique, é o único dia, mesmo que você tenha dificuldade de caminhar, combine com a equipe de liturgia que as pessoas com deficiências de caminhar, as pessoas mais idosas, entrem primeiro. Não precisa fazer que nem aquela boiada que quer entrar para pegar lugar, porque a missa é longa. Esse dia é dia de penitência também. Então, vá tranquilo, sem afobamento, participe de todas as partes da missa, inclusive dessa parte fora, que é belíssima, que é a do ritual da bênção do fogo. Aí você vai levar suas velas, se você já adquiriu o mini círio, você leva, e se na sua paróquia não tem a prática do mini círio, leve uma vela para você também acender, porque essa cerimônia fica muito bonita com muitas velas. E aí, entrando na igreja, tem o acendimento das velas, enquanto o círio pascal vai entrando, e a apresentação lá, eis a luz de Cristo, a Assembleia responde, e aí chegando lá no altar, a última vez que se diz eis a luz de Cristo, já acende as luzes da igreja, e faz a proclamação da Páscoa, que é belíssima, que o padre pode fazer, se o padre souber cantar, é o ideal que o padre faça a proclamação da Páscoa, mas se o padre não canta, ele pode delegar isso para a equipe de canto. A equipe de canto fazer a proclamação da Páscoa com o ritual solene. Ali no missal tem indicação de um ritual, de melodias, que ficam muito bonitas. Depois da proclamação da Páscoa vem a liturgia da palavra, que é longa, é toda a história da salvação. Então, não abrevie, não aborte as leituras desse dia. Vai ficar muito longa a missa, nós vamos tirar, vamos fazer só algumas. Não pode fazer isso. Pode, mas é uma única missa no ano, assim, faça todas as leituras, complete a história da salvação com as 9 leituras, os 9 salmos. Vai ficar muito bonita essa missa com todas as leituras. E nos salmos, lembre de intercalar, de não repetir salmistas também, porque às vezes é um único salmista que faz os 9 salmos. Pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Então, você da equipe de canto litúrgico, da equipe de liturgia, escolha, tem 9 salmos, escolha 9 salmistas diferentes. Eu tenho certeza que na sua comunidade tem, sem precisar repetir salmista. Cada um faz um salmo com a sua melodia, com o seu jeito de salmodiar. Fica muito bonito, fica mais dinâmico, não fica monótono a missa, se assim o fizer. Então, pense nisso também. Com relação à homilia, por se tratar de uma missa extensa, longa, de grande duração, o padre não precisa se estender muito na homilia. É claro que nesse dia tem matéria linda para a gente falar, e às vezes a gente até faz uma homilia de 15, 20 minutos nesse dia, mas não precisa, o padre pode falar rapidamente na sua homilia. Depois vem a liturgia do batismo, né, que é opcional também. A liturgia está ali, tem com batismo e sem batismo. Se houver batismo,
que seja pessoa adulta, tá? Não vá batizar criança na noite da Vigília Pascal. Na noite da Vigília Pascal se batiza adultos, os catecúmenos são adultos. Então, procure preparar os adultos, ou o adulto, ou vários, para ser batizado no ritual do batismo que tem essa celebração, que fica muito significativo se assim o fizer. Depois tem toda a liturgia eucarística, normal, as respostas podem ser cantadas da liturgia eucarística, da oração eucarística, porque é uma missa muito solene, então elas podem ser todas cantadas. E depois tem o rito da comunhão e o rito final. E aí a missa encerra. Geralmente, se fizer todas as leituras, todos os rituais, a missa vai durar aí entre 2h30, 3 horas e, dependendo do que a equipe preparou, até 4 horas. Mas não se assuste. Antigamente, essa missa começava quando o sol se punha e terminava um pouquinho antes do sol nascer. Por que se chama vigília? É uma noite de vigília. Quem ia a essa missa era para passar a noite toda na missa. Então, agora se reduziu muito, mas antes era uma missa da noite toda. Agora, uma outra sugestão. Numa paróquia não se deve ter 2 missas da Vigília Pascal. E também o padre não aguenta. Imagina, 3, 4 horas de missa, você fazer 2 missas, o mesmo padre... Não tem como. Um padre deve celebrar apenas uma missa da Vigília Pascal. E viver plenamente aquela missa, não fazer uma correndo para celebrar outra. Tem padres que fazem isso por necessidades pastorais, mas é muito melhor a comunidade vir até a igreja matriz, aonde vai acontecer a missa solene da Vigília Pascal, do que o padre ficar correndo a noite inteira para celebrar essas missas. Então tenha essa compreensão. É muito mais fácil você que não é padre vir até a missa do que o padre celebrar 2 ou 3 missas da Vigília Pascal, que isso liturgicamente não é correto. Tá? Então essa é uma sugestão. E essa missa terminada, então, aí vem o domingo de Páscoa. A missa do domingo de Páscoa é a missa do primeiro domingo da Páscoa. Nesse dia tem a sequência, que deve ser cantada, então equipes de canto, prepare a sequência aí da missa do domingo de Páscoa para ser cantada. Essa missa é a missa do primeiro domingo da Páscoa. A igreja deve estar toda enfeitada, os enfeites usados na noite da Vigília Pascal podem permanecer nessa missa. Lembrando que o tempo pascal agora começa um tempo de alegria, um tempo de festa, que as orações eucarísticas podem ser cantadas, podem ter muitos instrumentos, os cantos são alegres, adequados para o tempo da Páscoa, ou seja, são missas solenes. Então depois, o domingo da Páscoa já começa as oitavas da Páscoa, né, que é uma semana aí que o espírito pascal está presente, embora ele esteja em todo o tempo pascal, mas as oitavas da Páscoa são a presença muito forte da noite da Vigília Pascal. Então você pode, durante a oitava da Páscoa, desejar Feliz Páscoa para aqueles que vocês não tinham encontrado ainda. Então não se estranhe se no domingo de Páscoa, na segunda-feira, na terça, você encontrar alguém e desejar Feliz Páscoa. Pode desejar durante a oitava da Páscoa, sim, porque é tempo do Pascal forte, que é ali ressonâncias da noite da Vigília Pascal. Então aqui é um resumo de toda a Semana Santa que eu fiz aí nesses 40 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixe seu joinha, deixe seu comentário ao conseguir ver o vídeo inteiro. Que bom! E compartilhe com as suas equipes de liturgia, de cantos litúrgicos, equipes de celebração, esse vídeo para que eles se preparem melhor, com as pessoas de um modo geral. E se você quiser acompanhar também, me acompanhar pelo Instagram, você pode ir lá digitar @josecarlospereira725. É o meu Instagram, e ali tem mensagens que eu coloco. Eu não falo de liturgia lá não, lá eu divulgo os meus livros, eu posto todo dia alguma mensagem, é muito pessoal o meu Instagram, tá? Ali eu falo de coisas que eu acredito pessoalmente, coisas muito pessoais que eu coloco lá. Então, se você quiser me acompanhar, é só digitar @josecarlospereira725 e se inscrever no meu canal no Instagram.
Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu joinha. Não esquece então de deixar seus comentários e se você não é inscrito, se inscreva, tá? Tô te esperando aqui. Grande abraço, uma abençoada Semana Santa para você e se você ainda não confessou para Páscoa, procure a sua paróquia, faça uma boa confissão, vai ser muito bom para sua vida. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.